Olá, aqui é o Henrique falando e finalmente chegou o grande dia. O Orca 4.0.0 finalmente foi lançado depois de 3 anos de espera, desde a última versão do Orca. Esse é um grande lançamento porque, comparativamente, entre o Orca 3.03 e o 4.0.0, aconteceram grandes mudanças, até mesmo na forma como se usa a escrita do input. A escrita do input ficou bem mais consistente e acabou eliminando alguns erros e algumas inconsistências que vinham da versão antiga do Orca. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer um rápido apanhado das mudanças importantes que essa versão 4.0.0 traz e vamos nos preparar para fazer os próximos vídeos aqui dos nossos tutoriais utilizando a versão mais nova do Orca, porque muita coisa boa aconteceu e valeu a pena esperar esses 3 anos pelo lançamento dessa nova versão. Bom, antes de mais nada, o Orca cresceu muito. Os binários que nós instalamos, os binários que nós baixamos para instalar nas nossas máquinas, seja lá qual for o seu sistema operacional, cresceram muito. Por exemplo, a versão para Linux antes tinha 1.36 GB e passou para 2.53, ou seja, aumentou mais que 1 GB. Praticamente todas as versões disponíveis do Orca engordaram mais que 1 GB. Então, prepare sua conexão à internet porque com certeza você tem um download grande pela frente. E é claro que nesse caso essa grande diferença de tamanho de uma versão pela outra é importante porque não está relacionada só com um software pesado e, como costumam dizer em linguagem de programação, cheio de gordura, um software engordurado com muita coisa inútil que aumenta o peso do software. Realmente, o software foi reescrito e grande parte do código mudou. Isso é o que ocasionou esse grande tamanho nos binários que nós temos que baixar e instalar agora. Bom, alguns destaques nas mudanças que o código sofreu foi, primeiro e principalmente, que os cálculos são feitos mais rápidos e de forma mais eficiente. Os algoritmos que o Orca está usando atualmente para fazer as aproximações, os arredondamentos e para lidar com os cálculos e as diagonalizações das matrizes realmente foram reescritos e ficaram muito mais eficientes, porque em 3 anos o entendimento de como essa tecnologia funciona aumentou bastante e os programadores conseguiram otimizar o código e o modo como os cálculos são feitos. Então você pode esperar por resultados mais rápidos nos cálculos que você realizar com o Orca 4.0.0. Outra mudança é que agora o Orca consegue fazer uma análise de estabilidade da função de onda obtida ao fim de um cálculo SCF. Isso é muito importante porque, às vezes, mesmo que um cálculo acabe convergindo, ele na verdade pode não ser verdadeiramente um representativo do estado que você está calculando. E você pode ver isso pela estabilidade da função de onda que é gerada ao final dos seus cálculos. Isso é uma coisa que o Gaussian já fazia, mas que agora o Orca também tem a possibilidade de fazer. Então, ao fim dos seus cálculos, você não precisa mais simplesmente olhar os números e confiar que esses números realmente representam o estado que você acaba de calcular. Você pode ainda ter a confiança adicional de verificar a estabilidade da função de onda que é resultante daquele seu procedimento de cálculo. Isso é muito importante. Agora, o Orca 4.0.0 consegue calcular os deslocamentos de RMN. Você vai conseguir utilizar o Orca para gerar espectros RMN. Isso não era possível na versão 3 do Orca, porque, embora a versão 3 do Orca tivesse o recurso para calcular os deslocamentos RMN,
Posteriormente, não tenho certeza se foi no Orca 3.0.2 ou no 3.0.3, acabaram descobrindo que a programação do módulo de RMN no Orca não estava correta e que toda vez o valor dado para os deslocamentos RMN pelo Orca na versão 3 estavam errados. Ou seja, a teoria por trás do deslocamento RMN não funcionava e a implementação que eles fizeram no Orca, embora estivesse de acordo com a teoria, sempre dava resultados errados. Então, a partir de uma versão do Orca, eles decidiram desativar a possibilidade de cálculo dos deslocamentos RMN. Mas no Orca 4, esse problema técnico já foi resolvido. Então você já pode fazer os cálculos dos seus deslocamentos RMN utilizando o Orca 4.0.0. A teoria é consistente com a teoria utilizada em todos os outros softwares que também fazem cálculo desse tipo de deslocamento. Então, por exemplo, quem antes precisava apelar para usar o NWCam para calcular os deslocamentos RMN, já pode descansar e continuar usando o Orca, porque dessa vez os cálculos de RMN vão funcionar. Outra mudança dramática, quero dizer, parece dramática, é que o Orca não traz mais o modelo de solvatação Cosmo. Ele agora vem com o modelo de solvatação CPCM. Acontece que a parceria entre os desenvolvedores do Cosmo e os desenvolvedores do Orca não foi renovada. Então eles não têm mais permissão de utilizar a teoria Cosmo para fazer os cálculos de solvatação nos sistemas químicos, mas eles conseguem utilizar a teoria por trás do CPCM sem nenhum problema. A sintaxe, a forma de se escrever a solvatação no seu input não mudou. Quero dizer, você não vai mais chamar a palavra Cosmo, mas o bloco é a mesma coisa do que você usaria se estivesse utilizando o Cosmo. Então, essa é uma das outras mudanças no Orca. O modelo de solvatação Cosmo caiu e deu lugar ao CPCM. Segundo os desenvolvedores do Orca, os resultados obtidos utilizando o CPCM são muito parecidos, quase idênticos aos resultados que você obteria utilizando o Orca. Inclusive, a flexibilidade do CPCM e do Cosmo também é a mesma. Você não vai ter que aprender coisas novas na hora de utilizar um ou outro método, porque a escrita no input do Orca continua basicamente a mesma, só mudou a palavra-chave de Cosmo para CPCM. Outra coisa importante para quem utiliza métodos computacionais de alto nível, como os clusters acoplados ou o CAS-SCF, que é o Complete Active Space SCF, esses métodos estão muito melhor desenvolvidos agora, muito mais rápidos e muito mais consistentes e muito mais explicativos. Você fazer um cálculo com CAS-SCF é meio que uma tarefa complicada, porque você precisa entender muito bem quais são os orbitais importantes no seu cálculo. Acontece que agora o Orca ele está mais fácil de entender essa parte. Você precisa ser menos um expert para conseguir fazer esses tipos de cálculo, porque eles desenvolveram um tutorial muito explicado de como realizar esse tipo de cálculo. O CAS-SCF está mais rápido e os resultados mostrados pelo CAS-SCF estão muito mais compreensíveis a partir da versão 4.0.0. Também o manual do Orca cresceu bastante. É sempre importante quando você pretende lidar com um software de química quântica, como o caso do Orca, que você perca, entre aspas, algum tempo lendo o manual. No caso do manual do Orca, ele aumentou 200 páginas, aproximadamente 200 páginas. E ele contém um fundo teórico muito consistente. Ele contém um fundo teórico muito consistente. Você pode ler o manual
entender como o Orca faz os cálculos. Isso é muito importante e também vem com vários exemplos de como realizar os cálculos que normalmente a gente pretende fazer no Orca. Então, se você quer aprender como fazer para calcular um deslocamento RMN, você pode ir no manual do Orca e você vai ter uma pincelada da teoria por trás do cálculo de RMN e também vai aprender como o Orca faz e ainda vai ter alguns exemplos que você pode reproduzir no seu próprio computador. Eu falei apenas algumas das coisas que mudaram no Orca 4.0.0. Esses são alguns dos novos recursos, mas a lista é imensa. Aqui você tem a lista completa dos recursos. Eu não espero que você leia nada disso, porque eu também não consigo ler aqui no meu monitor. O que eu quero dizer com isso é que a quantidade de coisas novas nessa versão do Orca é realmente muito grande. Então, vai demorar algum tempo de adaptação até lidar com todos os novos recursos, até entender direito todas as pequenas mudanças, mas com certeza é uma release nova e que traz o que o software precisava há muito tempo, que era uma renovação da quantidade das capacidades. Se eu posso falar de algumas coisas que me decepcionaram nessa nova versão do Orca, foi a falta de novos funcionais de troca. Por exemplo, eu queria que eles tivessem implementado os funcionais de Minnesota de 2008 e de 2012, mas eles continuaram com o funcional de 2006. Eles não adicionaram o novo funcional do professor John Perdue, o Scan, que tem sido muito bem falado também. Então, eu realmente não entendi porque a quantidade de funcionais não foi mexida nessa versão do Orca. O que eu achei uma péssima escolha da parte deles, embora eu tenha pedido para eles adicionarem os novos funcionais, eu não fui atendido. Bem, faz parte da vida, né? Então, outra grande mudança para o Orca foi que agora eles criaram a chamada Orca Foundation. A Orca Foundation foi criada para lidar com a propriedade intelectual relacionada ao Orca. Por quê? O Orca é gratuito para uso acadêmico, mas e se você fosse uma empresa com fins lucrativos que quisesse utilizar o Orca em algum cálculo, em algum trabalho que você iria cobrar por ele, você não poderia, porque o Orca não tinha a estrutura legal para lidar com esse tipo de situação. Se você quisesse pagar pelo Orca para utilizar no seu trabalho pago, você não poderia, porque o Orca não tinha condições de receber doações, por exemplo. Não tinha condições de receber fundos. Não tinha uma equipe de advogados para lidar com o uso do software, em casos em que o software pode ser utilizado ou não. Então, o que eles fizeram foi criar uma fundação que tem toda a estrutura legal para lidar com o uso do Orca em todas as situações possíveis. Seja você uma instituição sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, você agora pode instalar o Orca no seu supercomputador e rodar os cálculos. Se você for com fins lucrativos, você vai pagar pelo Orca, mas quem for de alguma instituição sem fins lucrativos ou de alguma academia, você pode baixar o Orca gratuitamente, assim como nós fizemos anteriormente. Então, a criação do Orca Foundation chegou para trazer mesmo uma organização jurídica e legal por trás do uso do Orca em situações que envolvem dinheiro. E isso é importante para que o software cresça, porque atualmente o Orca já é um dos 5 softwares mais utilizados na química quântica, na química computacional. Então, eles realmente precisam se organizar para que possam crescer como fundação. Foi um ótimo movimento por parte deles. E, por fim, a gente vai para a parte de download. Baixar o software agora é um pouco mais complicado. Vamos lá.
vamos no site do Orca, onde eu já estou. Vamos direto em Download Orca. Vamos aqui baixar os binários da versão 4. A primeira mudança é que os binários não estão disponíveis diretamente no site do Orca. Se você clicar, você vai ser redirecionado para a página da Orca Foundation, que pede que você se registre. Então você vai ter que colocar aqui seus dados. Você vai preencher com todos os seus dados. Vai, se quiser, de preferência, ler o contrato de uso do Orca e clicar em aceitar. Então eu vou preencher o contrato e eu volto já assim que eu clicar no botão aceitar. Contrato preenchido, botão de caixa de aceitar marcada, clico em Submit. E aí sou redirecionado para a página de download do Orca. Não é nenhuma surpresa, eu já tinha falado antes que a versão para Windows agora seria baseada no Cygwin. E isso realmente aconteceu. Então, uma versão completa do Orca para Windows, a versão 4.0.0, não existe mais. Se você quiser rodar o Orca no Windows, você vai ter que primeiro instalar o Cygwin com OpenMPI 1.10.6 e aí você vai conseguir rodar o Orca a partir da sua máquina Windows. Mas, de resto, ou você vai utilizar uma versão para Linux ou uma versão para macOS. Até existe uma versão disponível para Windows. Essa versão bem menor, com apenas 1.53 GB. Essa é uma versão do Orca que apenas faz cálculos em serial. Ou seja, ela não consegue utilizar todo o poder do seu processador. Ela vai utilizar um núcleo por vez. Vai fazer um trabalho de cada vez. Isso pode fazer com que os cálculos demorem muito mais do que se você estivesse utilizando uma versão completa do Orca, que também consegue trabalhar em paralelo. Eles recomendam que essa versão do Orca 4.0.0 para Windows, essa versão aqui sim, você dá 2 cliques e instala no seu Windows, mas é uma versão incompleta porque não consegue fazer cálculos em paralelo. Eles recomendam que essa versão seja utilizada só para fins educacionais, para pequenas aulas, para cálculos bem rápidos e bem simples, nada muito rebuscado. Então, nós temos agora 4 versões do Orca disponíveis. A versão preferencial para Windows é a primeira, rodando no emulador Cygwin. Vai ter um vídeo em breve explicando como instalar o Orca 4.0.0 com Cygwin no Windows. Eu já tenho a minha versão funcionando e vocês vão ver que não é, na verdade, tão difícil. Existem alguns probleminhas ao longo do caminho, mas vocês vão ver isso quando o próximo vídeo ficar pronto. Bom, é isso. Essa é uma apresentação bem rápida do que nós devemos esperar do Orca 4.0.0. É uma release muito esperada e eu mesmo pretendo passar algum tempo daqui para frente estudando as mudanças, porque coisas importantes mudaram para minha área. Então eu vou ter que aprender muita coisa e lidar com pequenas mudanças com relação ao que eu tinha aprendido de teoria anteriormente. Então fiquem ligados e a gente se vê no nosso próximo vídeo.